Oi, oi.
vai ficar, eu posso disponibilizar depois, tá? Mandar por e-mail, alguma coisa assim, tá? Quem quiser. Pode mandar no presidente, né? Isso. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia a todos presentes. Bom dia a todos que acompanham pelo canal Facebook da Câmara. Hoje iremos apresentar, estamos aqui para apresentar a audiência pública do terceiro quadrimestre de 2024, referente às metas fiscais do exercício de 2024. De início, queremos agradecer a todos os presentes, aos vereadores presentes, Márcio Nick, Toninho da Ambulância, Alexandre Juliano, Paulo Graçano, Simone Espontão. Agradecemos também aos técnicos do Executivo, aos técnicos do Legislativo, aos secretários presentes e aos demais cidadãos que estão nos acompanhando. Essa audiência, ela foi divulgada pelo Diário Oficial do município no dia 21 de fevereiro, na edição 3714. Também divulgamos no nosso site, no site do município, para que aqueles cidadãos que quiserem participar, que estejam interessados em participar da prestação de contas dos gastos públicos do município. E qual que é o objetivo dessa audiência? É dar publicidade e levar ao conhecimento da comunidade de forma de como que o Poder Executivo está gerindo o dinheiro público. Temos a base legal, que é em atendimento ao disposto no artigo 4º, parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de março de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida, no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas, estaduais e municipais. Só vou abrir um comentário aqui. Esse artigo, nesse parágrafo, o que ele diz é que o Executivo precisa dar transparência nos gastos públicos, na referida Casa Legislativa Estadual ou Municipal. A nossa audiência, ela terá o roteiro, começando pelos gastos, pelos dados do Executivo, juntamente com o Instituto de Previdência, e após a nossa demonstração, passaremos a apresentar os dados da saúde, com o secretário da Saúde. Começamos, então, com as receitas e as despesas executadas e realizadas durante o último quadrimestre e no final do exercício de 2024. As receitas são divididas em receitas correntes e receitas de capital. Até o sexto bimestre, arrecadamos 526.320.163 reais de receitas correntes. Receitas de capital, 49.611.16 reais. As despesas também são divididas em despesas correntes e despesas de capital. Executamos de despesas 428.016.787 reais de despesas correntes e 72.647.713 reais de despesas de capital, totalizando
de receitas, 575.931.000 e despesas, 500.664.000. Destacamos as principais receitas correntes, como impostos, taxas e contribuições de melhoria, no montante de 152.447.000. Contribuições, 12.629.000. Receita patrimonial, 10.309.000. Receitas de serviços, 689.000. As transferências correntes, 338.932.000. Outras receitas correntes, 11.311.000. Receitas de capital são divididas entre operações de crédito, alienação de bens e transferências de capital. Operações de créditos, 20.832.000. Alienação de bens, 6.244.000. Transferências de capital, 22.533.000. Já as despesas correntes, que são divididas as principais entre pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes, empenhamos com o pessoal 225.753.000. Juros e encargos da dívida, 3.485.000. Outras despesas correntes, 198.777.000. Despesas de capital. Empenhamos com investimentos 66.174.000. Amortização da dívida, 6.472.000. E despesas intra-orçamentárias, 79.242.000. Disponibilizamos nesse slide também, que ficará disponível para os interessados, as despesas liquidadas no exercício de 2024, também as pagas. Tivemos um resultado orçamentário diante das receitas realizadas, despesas empenhadas, despesas liquidadas e pagas, no valor de R$ 3.976.304 negativo. No caso de despesas empenhadas, tivemos um déficit orçamentário. Diante das despesas liquidadas, tivemos um superávit de 30.811.000 e das despesas pagas, 36.636.000. Interferências financeiras, que são os recursos que repassamos para a Câmara e para o Instituto, e de contrapartida, temos também a devolução da Câmara. Para o Instituto de Previdência, repassamos em 2024 R$ 4.622.439. Para a Câmara Municipal de Arapongas, R$ 21.198.619. A Câmara devolveu durante o exercício de 2024 ao Executivo R$ 6.102.927,73. Fechamos um total de interferências financeiras de R$ 19.718.113,43. A Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição Federal determina que os municípios, o Estado, assim como a União, cumpram determinados índices. Um dos nossos índices que nós devemos cumprir é com a dívida consolidada do município.
Em 2024, fechamos com um índice negativo de 3,5%, diante da nossa receita corrente líquida. Por que negativo? Nós temos um valor em disponibilidade de caixa maior que temos de dívida. Então, ele fica ali com esse valor negativo de 3,5%. O valor da nossa dívida consolidada em 2024, fechando o exercício, foi de R$ 18.394.194. Da dívida, a dívida consolidada líquida. Dívida consolidada, R$ 38.217.083, perfazendo um índice de 7,27 diante da nossa receita corrente líquida de R$ 526.014,84, não, desculpa, corrigindo, R$ 526.014.044,81. Esse foi o valor da receita corrente líquida fechada em 2024. O Senado Federal, ele determina um limite máximo que os municípios podem gastar, que é investir, né, em dívida de 120% diante da dívida consolidada, diante da receita corrente líquida do município. Nós ficamos bem longe disso, só para demonstrar ali que o nosso limite máximo seria de 613 milhões, né? Porém, nenhum município, creio que atinge, né, esse 125% da receita corrente líquida. Nós estamos bem tranquilos ali com 38 milhões, e diante da nossa disponibilidade de caixa ainda ficamos com um percentual negativo. Outro dado que devemos prestar muita atenção durante o exercício é no comportamento das receitas primárias e das despesas primárias. Durante o exercício de 2024, fechamos com as receitas primárias no valor total de R$ 547.981.000. Despesas, R$ 524.946.000. Despesas primárias pagas, R$ 547.246.000. Restos pagos, restos que vieram de exercícios anteriores, não só de 2023, mas de exercícios que foram acumulando, que estavam em aberto ainda, R$ 26.692.000. Tivemos um resultado primário negativo de R$ 25.957.000. Esse resultado é apenas do executivo. Quando consolidamos, vamos ter um outro resultado que está no próximo slide. Quando consolidamos com as receitas e as despesas do Instituto. De juros, encargos e variações monetárias ativos, tivemos uma arrecadação de R$ 7.127.000. Pagamos de juros e encargos e variações passivos R$ 3.485.000, resultando um resultado nominal acima da linha de R$ 22.315.263 negativo. Quando consolidamos os dados com o Instituto de Previdência, o nosso resultado é um pouco diferente, o cenário é outro. Com receitas primárias de R$ 656.421.000, despesas primárias R$ 658.177.000, despesas primárias pagas R$ 617.488.000,
Restos pagos, 26.692.000 e resultado primário do exercício de R$ 12.241.239,59 positivo. No caso desses dados consolidados, os juros pagos e recebidos pelo Instituto de Previdência, nós não contabilizamos nesse relatório. Índices constitucionais exigidos pela Constituição Federal, também, né, um dos índices seria o da educação e da saúde. Com educação, fechamos um índice de 25,11%. O mínimo exigido seria de 25%, né, diante das receitas, impostos arrecadados pelo município. O mínimo exigido seria de R$ 93.637.659. Investimos R$ 94.059.370, um pouco mais do que o mínimo exigido. Com as receitas do Fundeb, né, também temos o limite mínimo exigido, que seria de R$ 58.209.486. Investimos 87,46%, um valor de R$ 72.727.730, bem acima ali do limite mínimo de 70% exigido pela Constituição Federal. Saúde, o mínimo exigido 15%. Na próxima apresentação, que o secretário Cadu irá apresentar, será demonstrado bem detalhadamente em que ações foram investidos esse 15%. Aliás, os 25,58%, que é bem maior do 15% exigido. Só para deixar mais claro aqui, nós tivemos dois índices. O índice empenhado em 2024 com saúde foi de 25,58%. E o liquidado, que é aquele o serviço efetivamente feito, 24,93%. Lembrando que o mínimo da saúde é 15%, então estamos aplicando bem mais do que o exigido. Outro índice, né, que o executivo precisa estar sempre atento é o índice com as despesas de pessoal, que ele é calculado diante da corrente líquida, da receita corrente líquida do município. Como já disse antes, a receita corrente líquida do município foi de R$ 526.364.524. Aqui nós deduzimos as transferências, algumas das transferências obrigatórias da União, emendas, né, as emendas individuais, emenda de bancadas, o valor que também vem um recurso próprio para os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias. Tivemos um gasto total, durante o exercício de 2024, de R$ 245.900.463 com despesa de pessoal. Esse é um valor consolidado e ficamos num índice de 47,52% diante da nossa receita corrente líquida. Só destacamos que o limite máximo é de 54%, o limite prudencial de 51,3% e o limite alerta, quando o TCE, né, é um limite que para os municípios já começarem a ficar atentos, né, que já está entrando no limite alerta, é de 48,60%. Também estamos tranquilos em relação a esses índices.
Ah, tá. Obrigada. Quanto ao que foi investido em assistência social, destacamos as principais ações. Nas funções de assistência social, até o 6º bimestre, R$ 4.746.113. Na função saúde, dentro da assistência social, R$ 42.715.148. Educação, R$ 158.431.673. Cultura, R$ 1.935.594. Direitos da cidadania, R$ 693.272. Desporto e lazer, R$ 1.764.978. Um total investido na Secretaria de Assistência Social, com as principais ações destacadas, funções, um total de R$ 910.286.780. Com o Instituto de Previdência, foi realizado um total de R$ 23.369.074 com receitas de contribuição de pessoal ativo. Já a contribuição de inativos e pensionistas, R$ 1.124.622. Contribuição patronal, R$ 24.870.025. Compensação previdenciária, R$ 4.199.332. Aporte financeiro, R$ 54.833.317. Receitas de valores mobiliários, R$ 35.607.337. Outras receitas, como aluguéis e demais receitas, R$ 44.360. Um total de receita arrecadada no regime de previdência própria do município de R$ 144.048.069. Já as despesas com aposentadorias, que são 1.067 aposentados, esse é um valor atual, no final de 2024, tivemos um valor liquidado de R$ 61.751.078. Com pensões, são 234 pensionistas, R$ 8.490.846. Não tivemos outras despesas correntes, não foi destacado, talvez pela insignificância do valor, e reserva de contingência. Despesas administrativas, que inclui vencimentos e vantagens fixas, que são o pessoal efetivo, R$ 989.423. Obrigações patronais, R$ 93.648. Outras despesas correntes, R$ 2.529.741. E com equipamentos e materiais permanentes, R$ 7.110. Um total de despesas liquidadas durante o exercício de 2024 no Instituto de Previdência de R$ 73.861.848. Diante das receitas e das despesas, tivemos um resultado previdenciário superávit de R$ 70.600.000
R$ 186.221. Hoje temos uma reserva orçamentária de R$ 43.588.996. O caixa, ou equivalente de caixa do Instituto de Previdência, R$ 175.811. Investimentos financeiros, os recursos que têm investidos em aplicações, R$ 354.572, aliás, desculpa, corrigindo, R$ 354.572.432,67. Esse é o valor total de investimento do Instituto de Previdência. Móveis, R$ 248.717, e imóveis avaliados em R$ 1.380.394. Aqui concluímos nossa apresentação, ficará aberto para perguntas. Esse relatório foi elaborado por profissionais da área contábil, orçamentária e financeira, com muito zelo e cautela, com a finalidade de apresentar as informações de forma simples e transparente. Esse relatório não substitui os relatórios obrigatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, publicados no órgão oficial do município de Arapongas. Aquela pessoa, o cidadão que quiser, né, mais informação, esclarecer dúvidas, até a disponibilidade desses slides, pode entrar em contato em contabilidade, pelo e-mail contabilidade@arapongas.pr.gov.br. Só para concluir, a apresentação não fica disponibilizada no portal de transparência, porém, a ata, sim. Tá? Mas pode ser, quem tiver interesse, a gente passa com todo prazer. Tá? Aos presentes, se tiverem alguma pergunta, está aberto a perguntas. Ninguém se manifestou? Todos entenderam, né? Se tiver alguma dúvida também, pode ser esclarecida depois, né? Estamos sempre à disposição lá no departamento. E eu agradeço a todos e passo a palavra para o secretário Cadu, que vai explanar os dados da Secretaria de Saúde. Muito obrigada. Bom dia a todos. Então, meu nome é Carlos Eduardo, estou na Secretaria de Saúde de Arapongas. E vou apresentar para vocês o terceiro quadrimestre de 24. Queria primeiramente cumprimentar todos os vereadores presentes, todos os colaboradores da nossa Prefeitura, do Poder Executivo, e cumprimentar todas as pessoas presentes nesse plenário. Então, o relatório é da Secretaria de Saúde, vem por meio deste documento prestar contas e tornar público ações realizadas no terceiro quadrimestre de 24, conforme a Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, o que regulamentou a Emenda Constitucional 29. Instituindo o seu artigo 36, apresentação de relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior em audiência pública na Casa Legislativa. Então, aqui a gente estamos cumprindo o que fala a legislação, que é trazer o relatório e o que a gente investiu no último quadrimestre de dezembro. E no artigo 36 ainda fala que o gestor tem que
informar o montante de fonte dos recursos aplicados no período, auditorias realizadas ou em fase de execução do período e suas recomendações e determinações, e oferta e a produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada. Então, vamos aqui também apresentar todos os investimentos e todos os setores na nossa rede de serviço. A gente, então, temos hoje uma população estimada de 123.853, né, no nosso município, segundo o IBGE, e as receitas da nossa pasta, né, então, da saúde. Então, as receitas do município, no nosso terceiro quadrimestre, foram R$ 41.330.508,37. Na junção de todos os 3 quadrimestres, um total de R$ 127.188.776,72 de receitas. Partes do FPM, R$ 32.177.843,31. Impostos territoriais rurais, R$ 1.581.111,95. IPVA, então, são receitas que veio de R$ 3.735.405,26. E ICMS, R$ 36.071.225,52. IPI de exportação, R$ 573.317,61. Então, um total de receita nesse nosso terceiro quadrimestre de R$ 115.469.412,02. Isso, o valor mínimo de aplicabilidade na saúde, de investimento na saúde, é 15%. Isso dá em torno de R$ 17.320.411,80 no terceiro quadrimestre. No total, na junção de todos os quadrimestres do ano de 2024, teriam que ser investidos, né, R$ 54.652.828,49. Mais receitas aqui, vinculadas à saúde. Transferência da União no terceiro quadrimestre veio R$ 11.014.783,34. Transferência do Estado do Paraná, R$ 4.041.561,62. E receita patrimonial de R$ 309.615,40. Um montante aí de R$ 15.365.960,36 no terceiro quadrimestre, que é investimento do governo da União, dos estados e do patrimonial aqui. No total dos 3 quadrimestres, tem um total de R$ 43.073.491,05. Então, somando as receitas municipais e as receitas da União e do Estado, deu um total de receitas de R$ 97.726.299,54. Lembrando, tá? 54 milhões aqui é o mínimo que a gente teria que aplicar na saúde. E aí o total, né, de empenhos foram, no terceiro quadrimestre, R$ 30.195.553,51. Então, a gente
o percentual de empenho foi de 26,15% aplicado dentro da saúde no terceiro quadrimestre. E no ano de 2024 foram aplicados a porcentagem de 25,58% na saúde. Foi o investimento deste ano. Então, aqui, ó, as receitas municipais, 364.352.189,92 centavos. Esse foi a receita total. Vinculados, 15% que seriam da saúde, 54.652.828,49. Os valores recebidos lá do governo federal e do governo estadual que a gente falou, e das receitas patrimoniais, um total de 43.073.471,05 centavos. Um total recebido de 97.726.299,54 centavos. E o valor empenhado e investido na saúde foi de R$ 148.873.483,03, ou seja, 10,58% a mais do que é a obrigatoriedade da Secretaria a Prefeitura investir na saúde. Isso resultou-se que foi investido a mais que o obrigatório, R$ 51.147.183,49. Então, um grande avanço para poder a gente dar uma saúde de qualidade para os nossos munícipes. Aqui demonstra as despesas empenhadas e liquidadas, tá? Então, no nosso terceiro quadrimestre, os recursos livres foram empenhados R$ 19.629.012,20 e liquidados R$ 24.359.189,18. Então, aqui é um quadro que vem com demonstrando todas as despesas que foram empenhadas e liquidadas durante o terceiro quadrimestre, tá? Além dos outros quadrimestres, primeiro e segundo, que foram passados. Aqui também é despesas empenhadas e liquidadas, continuação da mesma tabela. Então, aqui tem todos os pontos que resultam ali dentro da nossa secretaria: atenção básica, vigilância em saúde, CAPES, SAMU, atenção básica. Então, aqui a gente tem todos os gastos, todos os empenhos, todos os investimentos, né, que foram empenhados durante o terceiro quadrimestre na nossa secretaria. Bom? Totalizando aqui, então, terceiro quadrimestre, um valor total de empenhados de R$ 38.048.897,70 e liquidados de R$ 51.741.186,40. Então, essas são as despesas empenhadas. Então, vamos falar um pouquinho aqui de como que foi investido esses recursos na saúde. Então, a saúde é uma rede bem ampla, né? E que resulta de bastante serviços. Então, a equipe de estratégia saúde da família, que são as unidades básicas de saúde, lá no postinho de saúde, tem hoje 156 agentes comunitários de saúde, né, que trabalham dentro das unidades básicas de saúde. As ações que elas realizam
ações de promoção e prevenção à saúde, acompanhamento e monitoramento de pacientes com doenças crônicas e degenerativas, idosos, gestantes, puérperas, crianças, busca ativas de crianças com vacinação em atraso, mapeamento, cadastramento dos dados demográficos sócio-regional da região, e informar usuários sobre data e horário de consulta, exames e agendados, registrar para fins do planejamento e acompanhamento das ações de saúde os dados de nascimento, óbito, doenças e outros agravos à saúde, garantindo o sigilo ético. Então, no último quadrimestre, foram realizados 60.398 visitas domiciliares, realizadas pelos 156 agentes comunitários de saúde da nossa rede. Médicos. Então, as equipes de estratégia de saúde da família, a gente compõe a nossa 30 unidades básicas de saúde com 36 profissionais médicos que também fazem as coberturas, né? Férias, às vezes atestado ou impossibilidade de ir. Então, a gente tem 36 na rede, que eles vão atuando, tem unidades que são maiores, que a gente também coloca 2 profissionais lá para atender a demanda da população. E no último quadrimestre de 2024, foram realizadas 58.270 consultas médicas, sendo 2.065 consultas de pré-natal e puerpério, tá? Então, atualmente, são 36 médicos que atendem, 13 são do programas Mais Médicos, ou Médicos pelo Brasil, e tem médicos que são contratados e médicos concursados. Ainda na atenção básica, contamos com um número de 30 enfermeiros, 40 auxiliares ou técnicos de enfermagem, localizados dentro dessas unidades básicas de saúde, e as ações realizadas delas são consulta de enfermagem, vacinação, aferição de pressão, glicemia capilar, avaliação antropométrica, curativo, retirada de ponto, administração de medicamentos na atenção básica, coleta de material para exame citopatológico, de colo de útero e visitas domiciliares, entre outras ações que elas desenvolvem as atividades. Então, as ações do terceiro quadrimestre de enfermeiro foram 25.243 consultas de enfermagem, sendo 2.344 exclusivas de pré-natal e puerperal, 789 visitas domiciliares e 79.738 procedimentos de enfermagem, que é aqueles que a gente falou ali, HGT, pressão, curativo, acolhimento, tudo isso dali. Os auxiliares de enfermagem e técnico de enfermagem, no terceiro quadrimestre, fizeram 103.414 procedimentos e 1.446 visitas domiciliares dentro da nossa comunidade. As equipes de saúde bucal da atenção básica, tá? São cirurgiões dentistas, né, 27 cirurgiões dentistas. Aqui a gente tem um total de consultas dentro da atenção básica por odontólogo ou dentista de 10.570 consultas e 31.428 procedimentos realizados lá na atenção básica. Tá? Os procedimentos que eles realizam são consultas, aplicação de selantes, profilaxia, restaurações, radiografias, acesso à polpa dentária, cirurgias, exodontias, retirada de pontos, dentre outros, ali de dentro deles. Tá bom? Ainda aqui na equipe da Estratégia de Saúde da Família, tem os fisioterapeutas, né, que estão atendendo dentro das unidades básicas de saúde. Então, o número de profissionais hoje
de fisioterapeutas são, que atende lá dentro da unidade básica, são 8 profissionais fisioterapeutas, atendendo dentro da unidade básica de saúde, e foram realizados 5.165 atendimentos pelo profissional fisioterapeuta na atenção primária. Atenção especializada, aonde atende médicos especialistas, né, e um atendimento mais especializado. São Jaime de Lima, tem o Centro, né, de Especialidade Jaime de Lima, o Centro Integrado de Saúde da Mulher, o CISAM, o Centro de Atenção Psicossocial CAPS 2, o Centro de Atenção Psicossocial CAPS AD, o Centro de Especialidades Odontológicas, o CEL, que ele é do porte 3. E aqui a gente destaca também que a partir do dia 13 de dezembro, a gente conseguiu inaugurar o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS-I ou CAPS-IJ, que é para atendimento de infanto juvenil. Ainda na atenção especializada, existe também, a gente tem o serviço de clínica de fisioterapia municipal, né, que é a fisioterapia no Centro de Convivências dos Idosos, que é na Araponguinha, Palmares, Petrópolis, Jardim Brasil e Flamingos. Ainda temos uma clínica credenciada de fisioterapia e hidroterapia, clínicas credenciadas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde em diversas áreas e especialidades. No Jaime de Lima, tem um número de profissionais médicos lá de 15 médicos que ofertam as especialidades cardiologia, reumatologia, endocrinologia, neurologia, neuropediatria, até o ano passado, pneumologia, psiquiatria 2, hematologia, pequenas cirurgias e perícia médica do servidor. Então, é tudo realizado dentro da especialidade Jaime de Lima. As consultas médicas das especializadas, aqui dentro do Jaime de Lima. No terceiro quadrimestre de 24, foram 2.356 consultas realizadas por especialistas, 889 pequenas cirurgias, mais 862 perícias lá dentro do Jaime de Lima. Um total de 4.107 atendimentos profissionais por médicos especialistas dentro do nosso serviço. O psiquiatra já vamos abordar na próxima. Ainda no Jaime de especialidade, o Jaime de Lima, conta com 3 enfermeiros que nesse terceiro quadrimestre fizeram 1.061 consultas de enfermagem e 1.472 procedimentos realizados, dentre eles pressão, diabetes, vacina, curativo, dentre outros. E os auxiliares de enfermagem, técnico de enfermagem, são 6 que também entram nos procedimentos realizados ali dentro. Então, o que faz lá? Esterilização de material, auxiliar no ambulatório de pequena cirurgia e atendimentos em geral, curativo, medição de peso, altura, aferição de pressão, glicemia capilar, aferição de temperatura e outras coisas. A clínica de credenciada e ambulatorial CISVIR, que oferta ali para a gente o CISVIR, oferta cardiologia, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, mastologia, nefrologia, neurologia, neuropediatria, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia,
pneumologia, reumatologia, urologia. E na parte de odonto, implantodontia e cirurgias em gerais, também, que faz pelo Cisvir, que pode ser geral, pediátrico, vascular, cabeça e pescoço. Então, na clínica do Cisvir, foram realizadas no último terceiro quadrimestre 10.390 consultas com diversos especialistas. Destaque na área da oftalmologia, com 1.526 pacientes atendidos no último quadrimestre. Ortopedia, 1.313 pacientes atendidos. E cardiologia, 1.475 atendimentos pelo Cisvir. O Centro Integrado de Saúde da Mulher, o CISAM. Então, lá a gente tem 6 médicos, ginecologia e obstetrícia, e no terceiro quadrimestre eles fizeram 3.477 consultas médicas realizadas, sendo 980 consultas de pré-natal e 69 puerperal, e 308 procedimentos médicos lá dentro e 2.010 consultas especializadas em ginecologia, tudo realizado dentro do Centro Integrado de Saúde da Mulher, no CISAM. E atualmente a gente está com o banco de sangue lá dentro também, uma vez por mês. Ainda aqui, no Centro Integrado de Saúde da Mulher, lá tem 5 enfermeiras, tem 4 técnicas de enfermagem, e nesse terceiro quadrimestre foram realizadas 3.707 consultas de enfermagem, 3.874 procedimentos realizados lá dentro, dentre eles teste rápido, sífilis, hepatite, HIV, hepatite B, coleta de preventivo, glicemia capilar, aferição de pressão, medição de peso e altura, dentre outros. Na atenção à saúde da mulher materna e infantil, pediatria, a gente, no último quadrimestre, temos 5 pediatras descentralizados dentro do município. Então, a cada região tem um pediatra para atender a população, que ficam na UBS São Rafael, UBS Águias, UBS Bandeirantes, Primavera, 18 Horas Petrópolis, Palmares, Jaime Lima e CISAM. Entre eles, foram realizados no terceiro quadrimestre um total de 3.693 consultas. Lembrando que esse aqui é só eletivo, tá? Nada de urgência. Então, consultando dentro desses serviços aqui. No terceiro quadrimestre também ainda continuou o oftalmo nas escolas municipais, né? Foram 5.597 alunos do 1º ao 5º ano consultados em todas as escolas municipais, 929 alunos diagnosticados com necessidade de óculos, garantia do diagnóstico precoce e muitas crianças que apresentam dificuldade de leitura, dores de cabeça e falta de interesse nas disciplinas. Na saúde especial, saúde mental, no Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS 2 e CAPS AD e o CAPS IJ, além disso temos o ambulatório de psiquiatria no Cisvir, Arapongas, ambulatório de psiquiatria no Jaime de Lima, 18 horas do Petrópolis, às terças-feiras, das 18 às 22 horas, e do 18 horas do Palmares, às quintas-feiras, das 18 às 22 horas. E psicólogos, que são servidores e credenciados pelo Cisvir. E no terceiro quadrimestre, as consultas médicas pelo psiquiatra dentro do município foram 5.872 consultas médicas psiquiátricas. Consultas com psicólogos, 3.627 consultas com psicólogos. Consultas com enfermeiro,
1.029. E com assistência social, 424 atendimentos. Aqui ainda na saúde bucal, existe também, além da atenção primária, lá onde a gente já colocou os atendimentos, existem os atendimentos da atenção na bebê clínica também, tá? Então, aqui é o total ainda de nossos profissionais, que são 27, e também existe a rede que trabalham dentro do 18 horas, em todos os 18 horas, 3 períodos do dia, de manhã, tarde e noite, que são 20 horas os dentistas. Então, temos dentistas de manhã, tarde e noite, no Flamingos, no 18 horas do Palmares e no 18 horas do Petrópolis. Além de ter também as médicas que atendem os nossos bebês na clínica do bebê, tá? As consultas foram 10.164 consultas, um total ali de procedimentos, promoção e prevenção de saúde, procedimentos clínicos e cirúrgicos de 53.927 atendimentos e procedimentos ali dentro dessas unidades. Temos também o CEL, né, que é especializada. Temos lá 14 cirurgiões dentistas, auxiliares 10, e eles fazem os procedimentos realizados em pessoas com deficiência, tratamento de canal, tratamento de gengiva, cirurgias, restaurações, biópsias, reabilitação com próteses dentárias, aparelhos dentários para crianças, adolescentes e procedimentos preventivos em crianças e etc. Nesse terceiro quadrimestre, foram realizados 9.305 procedimentos, né? E 432 próteses dentárias foram realizadas. E as consultas, 3.261 consultas no CEL. Lembrando sempre que nós aqui de Arapongas, da Secretaria de Saúde, proporciona plantão odontológico, né, para a população, todos os sábados, domingos e feriados, das 7 às 11 da manhã, lá no CEL. A entrada sempre é pela Humaniza ali, ou Calas, que é o 24 horas ali. Ainda na atenção especializada à fisioterapia, são 3 centros de convivência do idoso, então, uma clínica fisioterapia municipal, tem fisioterapeuta no CISAM, 11 clínicas de fisioterapia e 2 de hidroterapia credenciada, e dentre esses locais foram realizados no terceiro quadrimestre 20.370 sessões de fisioterapia e 1.370 sessões de hidroterapia no nosso município. Atenção especializada, nutrição e fonoaudiologia, né? Então, a gente tem 3 nutricionistas. No terceiro quadrimestre, temos 2.523 atendimentos pelas nutricionistas. As fonoaudiólogas, somos 3 fonoaudiólogas, 2 credenciadas e uma do serviço próprio, e que realizou-se no terceiro quadrimestre 732 atendimentos de fonoaudióloga. Aqui é um programa federal, o programa Melhor em Casa, que muita gente tem orgulho, né, de ter ele dentro do município. Poucos municípios têm esse serviço, e ele conta hoje com enfermagem, nutricionista, fisioterapeuta, médico, condutor, auxiliar de enfermagem, enfermeiro, e ele dá um suporte também farmacêutico e fonoaudiólogo para os pacientes ali com dificuldade ou pacientes que tenham cuidados com traqueostomia, cuidados paliativos, que são internados domiciliarmente, e avaliação muscular e respiratória. Então, atualmente, a gente está com 80 pacientes dentro do nosso município, nessas condições,
ela tem que enquadrar dentro dos critérios e foram realizados 1.591 atendimentos nesse terceiro quadrimestre. Os prontos atendimentos, então a gente tem um pronto atendimento 24 horas, UPA PAI, uma unidade de pronto atendimento 24 horas, Albert Expert Calas, o Humaniza, e temos 3 prontos atendimentos 18 horas, Flamingos, Palmares e Petrópolis. Médicos, então são de 5 a 6 médicos por turno, em regime de plantão de 12 horas na UPA e no PAI, nos dois juntos, porque a gente considera sempre os dois juntos. 6 médicos por turno, em regime de plantão de 6 horas, nos 3 PAN, 18 horas. Né? Então, são 2 médicos a cada 6 horas aqui. E aqui são 3 médicos por turno, em regime de plantão de 12 horas, no 24 horas, Albert Esper. São 27 enfermeiros e técnicos, 86 técnicos. Ainda no pronto atendimento, né? No terceiro quadrimestre está bem pequenininho aqui, foram realizados 51.296 atendimentos no UPA, 32.774 atendimentos no CALAS, 14.027 atendimentos no 18 horas J. Marques no Palmares, 12.350 no 18 horas Luiz Befa no Petrópolis e 12.265 no Oswaldo Fila no Flamingos, totalizando no terceiro quadrimestre uma população quase inteira do município de Arapongas. 122.712 atendimentos médicos, isso é só atendimentos médicos, nesse terceiro quadrimestre do município. O SAMU. O SAMU tem uma escala médica de 11 médicos, que trabalham um médico a cada 12 horas, né? A gente tem lá, não é 56 enfermeiros, tá? É 6 enfermeiros, só 6 enfermeiros. Temos lá o suporte básico, que é o quê? É aquela unidade que vai o técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem com o condutor. São 3 ambulâncias desse suporte e uma ambulância do suporte avançado, que é onde vai o médico, o enfermeiro e condutor. É uma UTI móvel. Lá a gente tem 14 técnicos de enfermagem, 18 condutores. Então, o atendimento lá realizado nesse terceiro quadrimestre nas 3 unidades de suporte básico, lembrando, 3 unidades de suporte básico, só que 2 credenciadas e habilitadas pelo governo federal e uma é para dar o suporte em rodovia, que é para trauma, tá bom? Então, enquanto ainda não tem o pedágio, ela continua se mantendo ali. Então, no terceiro atendimento, realizados no terceiro quadrimestre, nas 3 unidades de suporte básica foram realizados 2.383 atendimentos pré-hospitalares, ou seja, aquele que é atendimento primário, aquele que precisa do atendimento dentro da casa, na rua, acidentes, tudo isso, e 643 transporte interhospitalares. É aquele atendimento que o paciente precisa de uma transferência entre hospitais, da Santa Casa para o Ampar, do UPA para o Ampar, para a Santa Casa, até mesmo de faxinal para o Ampar acontece. Então, toda a 16ª acontece também as transferências. A unidade de suporte avançado, foram realizados 346 atendimentos pré-hospitalares nesse quadrimestre, e 172 transportes interhospitalares também, que são as transferências entre hospitais.
Então, total aqui no quadrimestre são 3.540 atendimentos, né? E uma média aí de 30 atendimentos por dia para esses atendimentos do SAMU. Na assistência farmacêutica, nós temos a farmácia central, que fica ali do lado do Calas, do 24 horas, a farmácia especializada, que fica aqui na Rua Marabu, a farmácia na UPA, pai, que fica lá integrada ao serviço da UPA, a farmácia, e aí temos 3 farmácias também nos pronto atendimentos 18 horas, todos eles têm farmácia. Hoje a gente tem 17 profissionais farmacêuticos, profissionais atendentes de farmácia 16, e os atendimentos são realizados pela central, que é ali do lado do Calas. No terceiro quadrimestre foram realizados 23.185 atendimentos ao público. Medicamentos sujeitos a controle especial. Foram dispensados lá atendidos 11.532 pacientes ou atendimentos no terceiro quadrimestre. Insulinas NPH irregular. Então foram distribuídas lá no terceiro quadrimestre 2.760 atendimentos no terceiro quadrimestre. Isso é pacientes, tá? Farmácia especializada, foram atendidos no terceiro quadrimestre 24.855 atendimentos no terceiro quadrimestre, aqui na farmácia especial. E na farmácia dos 18 horas e UPA, foram realizados 120.728 atendimentos no terceiro quadrimestre. Serviço social, né? A gente tem uma assistência social que fica aqui, junto aqui no prédio da Marabu, ali junto com a vigilância e com a farmácia especial. Tem um estagiário que auxilia ela ali. E os atendimentos desse terceiro quadrimestre que ela realiza foram 866 atendimentos. O que é esses atendimentos? Pacientes com ostomizados que precisam de bolsa de colostomia e outros tipos de bolsa de atendimento. Processos, elas faz o processo de vasectomia, o processo de laqueadura, ela também faz o processo de órtese e prótese e participação dos conselhos municipais de assistência social. Na vigilância epidemiológica, temos um médico infectologista, 3 enfermeiros, um auxiliares e técnicos de enfermagem, são 3 também, técnico de laboratório, 3, assistência social, 1 e um farmacêutico para atender. Lá, consultas médicas realizadas no terceiro quadrimestre, 578 consultas. Atendimentos de enfermagem, 2.342. Testes rápidos realizados de HIV, hepatite B e C e sífilis, 1.764 testes realizados. Número de nascidos vivos, 466 no terceiro quadrimestre. Número de óbitos, 293 óbitos no terceiro quadrimestre. Então, a taxa de mortalidade. Óbitos infantis, 6. Tivemos 6 óbitos infantis no terceiro quadrimestre, que são menores de 1 ano. E óbitos maternos, tivemos 1 óbito materno também, até 42 semanas uma gestante. Então, a taxa de mortalidade infantil do nosso município ficou em 10,8%. No Brasil, 12,5%. Ficamos abaixo. Na vigilância epidemiológica ainda, tivemos no terceiro quadrimestre 618 casos e nenhum óbito no terceiro quadrimestre de dengue. Lá
Na tuberculose, a gente teve 17 casos. Hanseníase, 1 caso. HIV/AIDS, 3 casos. Sífilis, 24 novos casos. E o acompanhamento ali no CTA, ainda temos 416 pacientes portadores de HIV, 68 portadores de hepatite B e 16 com hepatite C. O PrEP, que é a pré-exposição, a gente abriu também um ambulatório agora de PrEP, que é aqueles pacientes que tiveram uma pré-exposição. Temos 20 pacientes sendo atendidos lá, agora vai aumentar na nova gestão. Vacinas, que é a imunização. Então, tivemos no terceiro quadrimestre, foram aplicados 19.502 vacinas. Tá? Os locais de atuação: Unidade Básica de Saúde, algumas unidades básicas de saúde, 18 horas, e Centro de Especialidade Jaime de Lima, né? E nas APS. Então, vacina tríplice viral, 705 vacinas, a DTP para criança. E aqui são os valores de aplicação de cada vacina no município. Então, esse ano foi resgatado bastante, né? Um total ali. Foi resgatado bastante as vacinações nas crianças ali e conseguimos atingir bastante os índices. Ainda na vacinação, continua aqui, tá certo? Então, ó, só destaque aqui para a vacina da dengue. No último quadrimestre, foram 685 pacientes que tomaram vacina de dengue. Lembrando que a vacina é para crianças ou adolescentes de 9 a 14 anos. Aqui no departamento sanitário, da vigilância sanitária, lá tem médico veterinário 1, farmacêutico 1, enfermeiro 1, técnico de segurança do trabalho 1, técnico de vigilância sanitária 4 e técnico de laboratório 1, o biólogo 1. Então, lá na área de atuação, lá dentro, atua vigilância sanitária, saúde do trabalhador, vigilância da água e do solo e entomologia. Inspeções sanitárias. Foram realizadas 523 inspeções sanitárias no terceiro quadrimestre. Foram realizadas licenciamento de estabelecimento, 568 liberações, licenças. Foram realizadas 80 inspeções na saúde do trabalhador. E observação de animais agressores, foram realizadas 32 no terceiro quadrimestre. Conferência de medicamentos, psicoativos e outros sujeitos a controle especial, foram realizados 254 total. Fiscalização do uso de produtos fuginos em ambientes coletivos fechados, públicos e privados, foram 107 atendimentos no terceiro quadrimestre. E a coleta de amostra para análise da qualidade da água, 128 nesse novo quadrimestre. Ainda na sanitária, as orientações sobre a dispensação e registro de alimentos, foram 17 atendimentos, e investigação de acidentes de trabalho, nesse terceiro quadrimestre, foram 12. Controle de endemias. O agente de controle de combate a endemias, a gente tem hoje 76 agentes que realizam visitas domiciliares, né? Foram realizadas no terceiro quadrimestre 53.668 visitas em pontos estratégicos, ou seja, aquele ponto que sempre tem um indício de ter dengue, 425 atendimentos, bloqueios com bombas, UBV costais, né, que é onde o agente coloca lá a bomba e vai nos locais. Foram 2.867 imóveis, e o atendimento relacionado a animais peçonhentos no terceiro quadrimestre foram 60. Atendimentos às demandas da população,
50 atendimentos no terceiro quadrimestre. Leitura de larvas, 25 no terceiro quadrimestre, e palestras, 6 realizadas no terceiro quadrimestre. No transporte sanitário, né, que é aquelas ambulâncias que fazem o transporte da nossa população para outras cidades, outros municípios dentro da cidade. Então, foram realizados no terceiro quadrimestre 8.188 pacientes transportados. Tá? Então, foram transportados dentro dos nossos munícipes 8.188 pacientes. Dentre eles, 3.722 foi dentro do nosso município, tá certo? Então, o que eles fazem? Eles fazem alta hospitalares, transferências do UPA, ponto de atendimento para hospitais, INSS perícia médica, hemodiálise, radioterapia, transplante, fisioterapia, tratamento especializado em hospitais fora de Arapongas, internamento e alta de pacientes psiquiátricos. Pacientes com deficiência auditiva, pacientes oncológicos, pacientes com deficiência visual, consultas de gestantes e visitas neonatal e consultas eletivas. Ainda na central de ambulância, no transporte, foram realizados aqui, Londrina, 2.138 transportes, Apucarana, 733 pacientes, são as cidades que mais possuem o fluxo de pacientes, de Arapongas transportados, ou seja, o paciente que é transportado mais para Apucarana e Londrina. Neste quadrimestre foram realizados 435 transportes para Faxinal, para ser atendido pelo Opera Paraná. E 352 transportes realizados por meio de contrato com o Cisvir pela Aviação Garcia. Ou seja, então tem pacientes que vai para Curitiba, ali para outras regiões de Aviação Garcia, também, que são transportes custeados pelo município. O transporte sanitário da UPA, né, realizou o transporte de 1.627 pacientes. Então, um total aí de 1.188 transportes realizados no município. Exames complementares. Então, nós temos 9 laboratórios de análise clínica credenciados, um laboratório de análise clínica própria, que é o do UPA, tá? E exames realizados nos laboratórios credenciados. No terceiro quadrimestre, foram realizados 210.321 exames realizados nesse período. E no exame da UPA foram realizados 14.934 exames realizados. Um total de exames laboratoriais clínicos de 225.321 exames realizados no terceiro quadrimestre. Exames realizados em clínicas credenciadas, por exemplo, radiografia, ultrassonografia, tomografia, ressonância, ecocardio, endoscopia, colonoscopia, biópsias, exames oftalmológicos e exames fonoaudiólogos. No terceiro quadrimestre foram realizados 16.664 exames. Dentre eles, raio-x com 4.017 exames realizados e ultrassom com 3.001 exames realizados no último quadrimestre. Exames em clínica credenciada, além desses exames, foram realizados 134 ultrassons no CISAM, por meio de aparelho próprio, 11.313 raio-x na UPA e 2.910 eletrocardiogramas na UPA, Jaime de Lima, nos 18 horas. Totalizando 16.330 exames realizados de raio-x e um total de ultrassom de 3.001 realizados. Aqui a doação de sangue, então é realizada todas as últimas terças-feiras do mês, agora com um local novo, sendo realizado ali no CISAM, no período da 1h da tarde. Tá? Tem que ser agendado, o agendamento é pelo WhatsApp, tá certo? Nesse último quadrimestre, foram
doadores, né, agendados mais ou menos 300 pacientes. Né? Então, a gente tem uma limitação no número de pacientes por enquanto ainda, onde são em torno de 75 a 80 pacientes que podem ser agendados para a doação. Temos também a dieta e fórmulas, que são atendidos mediante a formulário e a pedido médico e nutricional. Então, no terceiro quadrimestre, atendemos e entregamos 3.902 dietas e leites especiais, num valor de investimento de R$ 232.673 no terceiro quadrimestre foram investidos. Ouvidoria, a gente tem uma ouvidora que atende ali, vê sugestões, elogios, reclamações, né? E transfere para todos os setores. Então, no terceiro quadrimestre, foram 77 atendimentos ao público dentro da nossa lei. Os destaques desse terceiro quadrimestre, tá? Foram realização de mutirão de oftalmologia, fornecendo óculos para o aluno de primeiro a quinto ano de todas as escolas públicas municipais. Teve a inauguração do CAPISI, reunião do Comitê Intergestorial de Saúde Mental, ações referentes ao Outubro Rosa, realização de mais de 1.300 exames preventivos, liberação de mamografia, horário de atendimento estendido nas unidades de saúde, CISAM, entre outras ações. Entrega de uma incubadora de transporte de RN para o SAMU, entrega de 2 ambulâncias para o transporte sanitário, para a central de ambulância, realização de mutirões de ortopedia com a presença de fisioterapia no período noturno em diversas unidades de saúde, realização de atendimento para a população em horário alternativo em diversas unidades de saúde, programa Saúde do Homem, realização de boletim semanal de dengue, realização de ações de dia D de saúde bucal em todas as escolas municipais, realização de campanha mensal de doação de sangue e realização de capacitação de primeiros socorros para todos os alunos, gestantes e professores por meio do projeto SAMUzinho. Essa foi a apresentação. Se tiver alguma dúvida, perguntas, pode perguntar. Então, não teve perguntas. Muito obrigado pela presença de todos. Agradeço. E esse é um pouquinho da nossa rotina aí em frente à saúde de Arapongas. Obrigado, gente. Obrigado a todos os colaboradores da saúde.